O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos terminando a nossa novena de Pentecostes, em que juntamente com toda a igreja, nós suplicamos o Espírito Santo, pedimos a Deus o Espírito Santo, e eu gostaria de então hoje refletir a respeito de um dom, isto é, dentre os vários dons do Espírito Santo. Nós temos refletido a respeito de alguns, mas refletir hoje a respeito de um dom, mas sempre tendo em mente que nós refletimos sobre um dom, mas nós suplicamos que Deus nos conceda todos os dons, que Deus nos conceda superabundantemente o seu Espírito, para que nós possamos crescer na santidade, para que nós possamos amar de verdade a Deus, para que nós conheçamos cada vez mais a sua vontade e tenhamos a força, tenhamos as disposições necessárias para colocá-las em prática, as vontades de Deus, os ensinamentos de Deus. Pois bem, então hoje eu gostaria de falar a respeito do dom do conselho. Quando nós ouvimos esta palavra, nós imediatamente já pensamos que iremos pedir a Deus o dom de dar bons conselhos, conselhos santos. Tá bom, também, mas quando nós suplicamos a Deus o Espírito Santo para que nos conceda o dom do conselho, nós estamos pedindo a Deus que nos conceda a graça de ouvir os conselhos de Deus, de ter as disposições necessárias em nós para ouvir os conselhos de Deus, porque que Deus queira nos aconselhar, que Deus queira nos dizer a sua palavra, nós não temos dúvidas. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos nós conheçamos a sua vontade. O problema é que às vezes nós estamos tão ocupados, estamos tão preocupados com tantas coisas, nós estamos tão empanturrados de mundo, que nos tornamos incapazes de ouvir os conselhos de Deus, de ouvir a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Pois bem, o catecismo, no número 1806, ele vai dizer que o dom do conselho,
ele enriquece a virtude da prudência. Isso é o que é a virtude da prudência? É aquela virtude que nos capacita a atingir a finalidade das nossas vidas. A gente às vezes pensa que virtude, né, é aquela que prudência é aquela virtude que nos ensina a não ter atitudes irresponsáveis, a não colocar a mão em cumbuca fria, né? Macaco velho não põe a mão em cumbuca fria, quer dizer, você é esperto, entenda? Virtude da prudência, né? Auriga virtutum, né? A igreja chama a virtude da prudência a cocheira das virtudes. É aquela que faz com que nós utilizemos os dons que Deus nos deu para que nós atinjamos a finalidade para a qual nós fomos criados. Então Deus me deu inteligência, eu vou usar a inteligência para a glória de Deus. Eu vou usar a inteligência e vou usar bem a inteligência para fazer coisas que agradem a Deus, porque eu tenho prudência. Eu não vou usar a minha inteligência para o mal. Deus me deu força. Deus me deu força física, Deus me deu força de vontade, né? Quando a gente diz assim, fulano, fulana, é uma pessoa de opinião, né? É uma pessoa que tem decisão. Eu vou usar isso para as coisas boas, não para me tornar um cabeça dura. Isto é, quando eu ponho algo na cabeça, ninguém tira. Não. Quando é algo bom, ok. Você é determinado nas coisas boas. Mas se são coisas más, se são coisas erradas, você muda de opinião. Por quê? Porque você tem prudência, você quer se encaminhar para o bem. Pois bem, então vai dizer lá o catecismo, no número 1806, a respeito da prudência, que nos dá o discernimento em qualquer circunstância do nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Então a prudência, ela, por meio do meu raciocínio, esta virtude me dá a capacidade de compreender qual é o meu verdadeiro bem, ou qual é a coisa verdadeiramente boa, aquilo que deve ser verdadeiramente desejado. Pois bem, o dom do conselho me concede isso de uma maneira mais perfeita, de uma maneira mais clara e intuitiva. Eu percebo de imediato qual é o verdadeiro bem, qual é o bem desejável, seja para mim ou para uma outra pessoa, e eu quero aquela realidade. A respeito do dom do conselho, nós podemos dizer que é o dom que aperfeiçoa a virtude da prudência e que, por uma espécie de intuição sobrenatural, me dá a conhecer, sobretudo nas situações difíceis, nos casos particulares, o bem desejado. Então, a virtude, o dom do conselho é um dom para ser aplicado caso a caso, porque o dom do entendimento, da inteligência, da ciência, nos dá um conhecimento geral, que eu devo fugir do mal e praticar o bem, que eu devo buscar a glória de Deus. Mas aqui são os princípios gerais. Mas quando você está diante de uma situação concreta, para você aplicar aquele princípio numa situação concreta que talvez você tenha dificuldade, porque é algo muito difícil, complicado, qual é a coisa certa a ser feita, qual é o bem maior a ser desejado, porque parece, pelo menos me parece a mim, que outras coisas são boas, mas qual é a melhor? Pois bem, neste caso, nós precisamos do dom do conselho.
que nos ilumina interiormente a saber qual é o bem a ser desejado, qual a graça a ser pedida. Meus irmãos, nós precisamos pedir este dom. Por quê? Porque ele nos ilumina e nos capacita a perceber a vontade de Deus nas situações concretas da nossa vida e, consequentemente, a aconselhar a outras pessoas aquilo que é o melhor para as suas vidas. O dom do conselho faz com que o nosso coração compreenda num só instante o que nos cumpre fazer. Quando São Pedro, por exemplo, instigado pelos chefes do Sinédrio, dizendo que eles não deveriam pregar o nome de Jesus, e diz que ele de imediato, aquele homem que não tinha tanta determinação assim, lembrem-se que Pedro é o mesmo que diante de uma funcionária lá do Sinédrio, ele tremeu e disse que não conhecia nosso Senhor. E diz agora que diante dos chefes, quando eles dizem isso, ele diz de imediato: importa obedecer antes a Deus que aos homens. Tem algo diferente. Antes de receber o Espírito Santo, diante de uma pessoa sem autoridade, sem poder militar, sem poder diante dos homens, ele tremeu e negou Jesus. Agora, diante desses homens grandes e poderosos, ele diz: importa obedecer a Deus, primeiramente, porque não é apenas a virtude da fortaleza, mas para que ele tivesse essa força de escolher o melhor, ele teve que perceber o que era o melhor para ele, não obstante não fosse um bem material, iria lhe complicar a vida, iria lhe causar danos físicos, mas ele percebeu qual era o bem desejável, e vendo o bem desejável, ele decidiu-se por ele. Meus irmãos, repito, precisamos, no mundo em que tantas coisas se apresentam a nós como boas e desejáveis, nós precisamos ter esse conhecimento interior do que é o melhor, para que nós nos deixemos aconselhar por Deus. Isto é, esta docilidade, sim, para que eu cresça nessa virtude, eu preciso, para que este dom seja cultivado em mim, precisa haver no meu coração uma maleabilidade. Isto é, como é, meu santinho, que você vai suplicar a Deus o dom do conselho, de ser aconselhado por Deus, se você já tem predeterminado no seu coração o que é bom e o que é mal. Isto é, eu não vou mudar essa minha postura de vida. Você tem situações concretas, meio complicadas, e você diz: ah, não, mas isso aqui eu não mudo. Vamos aqui pegar algo concreto. Você está tendo um namoro, você gosta muito daquele rapaz, é um rapaz trabalhador, é um rapaz que tem algumas virtudes, mas algo inquieta o seu coração, mas você não está disposta a abandonar esse rapaz, caso ele não seja para você, segundo Deus. Ora, se você não está disposta a mudar de atitude, você não está predisposta a receber o dom do conselho, porque você não quer ouvir de Deus um conselho diferente daquele que você quer ouvir. Então você não vai receber, porque pode ser que, não obstante essas virtudes que você nele observa, você
está se cegando para o fato de que ele tem afastado você de Deus. Ele é um rapaz trabalhador, ele é um rapaz inteligente, ele é um rapaz até que vai à missa, mas é um rapaz que está afastando você de Deus, está levando você à desobediência clara dos mandamentos de Deus. Mas como você gosta muito dele, você não quer dele se separar. Você não está disposta a receber os dons do Espírito Santo de uma maneira particular, a ouvir o conselho de Deus, a ouvir a palavra do divino conselheiro. Imagine você, por exemplo, claro, né, se você estiver disposto e se você perseverar na oração, Deus pode vencer essa resistência. Mas, por exemplo, quando eu era jovem, né, há 30 anos atrás, eu pedindo a Deus, eu tinha 16 anos, e eu pedi a Deus porque eu estava numa crise vocacional, e eu pedi a Deus que me dissesse qual era a vontade dele para a minha vida, desde que não fosse ser padre, porque eu não queria ser padre. Então, qual é a tua vontade, Senhor? Mas não queira que eu seja padre, que eu não quero ser padre. Ora, percebe que uma pessoa assim, ela não está aberta a ouvir. Mas eu perseverei nessa oração, e nosso Senhor, que é paciente, foi pouco a pouco tocando o meu coração até o ponto que eu dissesse: Senhor, qual é a tua vontade? Mas não queira que eu seja padre. Mas se o Senhor quiser, quem sabe? Deus foi mudando pouco a pouco, mas percebe que ainda existia uma resistência no meu coração a ouvir a palavra de Deus. E o maravilhoso é quando Deus manifesta a sua vontade e nós a acolhemos, nós sentimos paz e alegria por acolher a vontade de Deus. Até o ponto que um dia eu cheguei para Deus e disse: tá bom, Senhor, qual é a tua vontade? E a partir dali eu pude experimentar a paz e a liberdade de fazer a vontade de Deus. Mas quando eu estava disposto a acolher a vontade de Deus, porque sem essa disposição, e olha que aqui eu coloquei entre duas coisas boas, o matrimônio e o sacerdócio, porque eu queria casar. Mas o problema também existe quando a pessoa se apega a um pecado e a algo bom. Isto é, você diz assim: ah, Senhor, eu vou me casar, mas eu quero apenas 2 filhos, no máximo 3 filhos, já se colocando a possibilidade de usar meios artificiais de evitar a concepção. Você vai usar anticoncepcionais, você vai usar camisinha, você vai usar o DIU, você vai recorrer a tantas outras, ao coito interrompido, mas você não vai ter mais do que, no máximo, no ápice da generosidade, 3 filhos. Então percebe que uma pessoa assim, ela não está predisposta a ouvir a vontade de Deus e a se alegrar com ela. Quando São Pedro fugiu daquela funcionária, dizendo que não conhecia Jesus, ele chorou amargamente, ele chorou a sua covardia, a sua falta de amor. Mas quando ele disse: importa obedecer antes a Deus que aos homens, a alegria brotou do seu coração em fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nosso Senhor não nos prometeu que a sua vontade, que a vontade dele seria sempre agradável, mas que a paz estaria no nosso coração, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, na amizade de Deus, nós permanecemos, e a amizade de Deus traz paz ao nosso coração. Então precisamos pedir a nosso Senhor maleabilidade, precisamos pedir a Deus então que Ele nos amasse, como se amassa o barro, para torná-lo maleável, para que Ele faça
na nossa vida, com a nossa vida, o que bem lhe aprouver. Que a mãe do bom conselho, ela que foi sempre sim a Deus, que ela interceda por nós, para que nós nos tornemos maleáveis para ouvir os conselhos de Deus. Se nós nos tornarmos dóceis a Deus, nós ouviremos cada vez mais a sua vontade, a vontade de Deus para a nossa vida, e poderemos nos tornar então bons conselheiros. Este dom tão importante para os sacerdotes, para os diretores de almas, os diretores espirituais, para os pais, para que saibam dar bons conselhos aos filhos. Ora, os pais que só aconselham os filhos a estudar, para ter um bom emprego, para ser alguém na vida, ok, não são maus conselhos, mas percebe que essa pessoa não tem prudência nenhuma. Um pai que isso aconselha, que somente isso aconselha aos filhos, ele não tem prudência nenhuma. Lembra que o conselho aperfeiçoa a virtude da prudência? Por quê? Porque a prudência me ensina a usar os meios que eu tenho para atingir a finalidade da minha vida. E qual é a finalidade da minha vida? Ir para o céu. E isso se tornou história da carochinha. Para muitos pais e mães, educar os filhos para o céu, educar os filhos para não ofender a Deus, educar os filhos para as realidades sobrenaturais, é apenas um folclore. Eu vou educar o meu filho para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa honesta, isto é, para ter virtudes humanas. É claro que as virtudes humanas são importantes, importantíssimas. Não há como ser um bom cristão sem ser um homem virtuoso, mas nós precisamos dar um salto. Então, para que você possa dar bons conselhos aos seus filhos, você precisa, sem dúvida, ser aberto ao dom do conselho para você, para que assim você possa ser um instrumento de bom conselho para os outros. Daí vem, nós podemos ver, por exemplo, uma Santa Catarina de Sena, analfabeta, uma moça sem instrução nenhuma, que aconselhava príncipes, cardeais, reis. As pessoas vinham, por quê? Porque ela sabia discernir papas, ela sabia discernir qual era o melhor entre os bens, as coisas boas que se apresentavam, qual era a vontade de Deus, qual era o bem desejável. Então, o dom do conselho, ele independe de uma instrução acadêmica, é um dom dado diretamente por Deus à alma, e que todos nós precisamos desejar. Mas eu quero deixar bem claro, que parece algo meio descompromissado pedir o dom do conselho. Eu vou aconselhar os outros. Só estará preparado para bem aconselhar os outros quem se deixa aconselhar por Deus. Só poderá ser um bom conselheiro para os outros quem se deixa instruir pelo divino conselheiro, pelo Espírito Santo, que habita em nós como um templo. Peçamos, meus irmãos, peçamos à mãe do bom conselho, àquela que foi sempre dócil, maleável à vontade de Deus na sua vida, que ela interceda por nós e vá ganhando e moldando o nosso coração para cada vez mais dócil a Deus, esteja preparado a receber com abundância não apenas o dom do conselho, mas todos os dons do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.